E a proposta que nos foi feita, foi para conversarmos um pouco acerca do Cristo, né, o amor do Cristo, em especial, nos corações aflitos, né? Ao falar de Jesus, nós já suavizamos o nosso coração, porque Jesus ele espargia amor, né, por natureza, era a figura do amor encarnado, por assim dizer. E Jesus ele é para todos nós o divisor da nossa história, né? O antes de conhecer a Jesus, o depois de conhecer a Jesus. E é o divisor na história, né? Conhece a história depois de Jesus e antes dele. É um ser tão magnânimo, tão grande, que a história teve que se abrir, porque ele não teria um espaço na história, ele dividiria a história. Então nós temos o antes do Cristo e nós temos o depois do Cristo, o depois da sua mensagem. O que nos marca profundamente é essa mensagem que Jesus nos trouxe. Esse Cristo que os Espíritos nos disseram na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o nosso modelo e guia. É o ser que nós devemos copiar como modelo e seguir como o nosso orientador, o nosso guia. Porque a pergunta que foi feita aos espíritos, perguntaram-se duas coisas. Foram perguntados qual é o tipo perfeito, o mais perfeito, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Guia e modelo. Guia é o que nós seguimos. Modelo é o que nós copiamos. Então Jesus é para ser seguido e copiado. Segui-lo pelos seus ensinamentos, copiá-lo pelos seus exemplos. Essa é a figura contida nesse capítulo, ou melhor dizendo, nessa questão 625 do Livro dos Espíritos. Então Jesus, ele não é somente um ser histórico, ele é a figura do próprio Criador em termos de ensinamento para nós outros. É esse ser que aqui chegou num dado momento e cujo nascimento foi narrado de uma forma especial. O nascimento de Jesus foi narrado pelos anjos, entre aspas, aos pastores, de uma forma que eu diria sui generis, né? sem precedente e sem igualdade. Porque disseram os pastores, os anjos aos pastores: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. O que tem de interessante nessa fala dos espíritos? Ou melhor dizendo, dos anjos, no termo do Evangelho? O verbo nascer. O verbo nascer. Eles disseram: eis que hoje na cidade de Davi vos nasceu. Vos nasceu. E por que é interessante nós observarmos o verbo nascer? Porque o verbo nascer, ele é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Quando conjuga-se, não se complementa, não precisa de complemento. Se eu digo eu nasci, não preciso dizer mais nada, ficou claro que eu nasci. Se eu digo fulano nasceu, está claro, não preciso dizer mais nada. E o verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento. Por exemplo, se eu digo eu gosto, a frase fica sem sentido, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, o verbo transitivo, ele demanda complemento. O verbo intransitivo, não. E o verbo nascer é intransitivo. Mas quando foram falar do nascimento de Jesus, eles deram uma transitividade ao verbo nascer. Em vez de dizer, eis que hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus, veja, em vez de dizer, nasceu Jesus, eles disseram, vos nasceu. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu. O que significa isso? Significa que Jesus foi o único ser que não nasceu para si mesmo. Ele nasceu para nós, nasceu para os outros. Vos nasceu.
Quando eu nasci, creio eu que meu pai ou minha mãe tenha dito, Simão nasceu. Não disse para os meus irmãos, o Simão vos nasceu. Ela só disse, o Simão nasceu. Mas Jesus não. Jesus não nasceu para si mesmo. Todos nós nascemos para nós mesmos. Mas Jesus não. Jesus não nasceu para si. Jesus nasceu para as pessoas. Jesus já mostra no seu nascimento um dos caracteres da sua mensagem, a humildade. Ele nasce para as outras pessoas. Ele nasce desde o nascimento para servir. Desde o nascimento, ele nasce para ser útil. Por isso o verbo nascer, dada a ele uma transitividade, vos nasceu. Vos nasceu. Será que nós entendemos a extensão desse significado? Será que nós entendemos a envergadura dessa expressão, vos nasceu, narrada pelo evangelista Lucas? Será que nós percebemos o que é ter Jesus nascido aqui? Esse aspecto já nos confere um certo alívio. E por que nos confere um certo alívio? Porque diz Emmanuel que a comunidade dos espíritos puros se reuniu por 2 vezes num passado remoto. A primeira vez, quando foram elaborar a criação do planeta, quando do desprendimento da nebulosa solar, há 4 bilhões e meio de anos. E a segunda vez, nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a segunda vez foi quando decidiram-se pela encarnação de Jesus. Ela foi programada. Ela não foi uma encarnação simplesmente por encarnar. Ela foi programada. Jesus programou-se para encarnar aqui na Terra. Fez-se necessária a sua presença, para que ele pudesse trazer-nos essa mensagem, essas palavras de vida eterna, que o apóstolo Pedro assim foi dizer. Porque no momento quando Jesus dizia, é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. E Pedro vira-se para Jesus e diz, Senhor, se tu fores, com quem ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Porque foram palavras ditas há mais ou menos 2000 anos. Palavras que se perderam, se assim fosse, no tempo. Palavras remotas. Mas palavras remotas que não nos cansam. E por que essas palavras remotas não nos cansam? Porque elas são a expressão da verdade. Elas nos tocam no coração. Elas nos trazem refrigério para a alma. Se pudéssemos resumir em 3 palavras a essência do ensino de Jesus, se pudéssemos, talvez seriam humildade, exemplo e amor. Talvez seriam essas 3 palavras, humildade, exemplo e amor. Nesse nascimento, o ato e o fato de nascer para nós outros já demonstra esse caráter de entrega, de humildade. O simbolismo do nascimento, sendo Jesus colocado em uma manjedoura. Numa manjedoura. Local para alimento dos animais. Manjedoura é um coxo. Local onde os animais se alimentavam. Como que a dizer que para ele não interessava o berço. Interessava estar aqui, nascer para nós outros. O caráter da humildade, a simplicidade da família, o pai carpinteiro, a mãe cuidando dos afazeres da casa. O símbolo da humildade, a humildade da obediência, como vemos nas bodas de Caná, em que Jesus estava com sua mãe
num casamento, nas bodas. E ali, diz o texto em João, acaba o vinho. E a mãe de Jesus chama Jesus dizendo: filho, o vinho acabou. E por que isso era importante? As festas de casamento duravam uma semana. E as pessoas, para serem bem tratadas, não podia faltar a elas nem alimento e nem a bebida. Se faltasse um dos dois, seria como o quê? Uma desonra para a família. E talvez, por alguma questão de não boa programação, acabara o vinho. E chegou então a Maria, a mãe, para Jesus e disse: filho, acabou o vinho. E ele diz para ela: mulher, o que nós temos com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher é uma expressão educada para a época, seria o mesmo que senhora. Né? Como se ele dissesse: senhora, minha mãe, o que nós temos com essa questão? Não é chegada a minha hora. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, Maria vira-se para os servidores e diz assim: fazei o que ele vos disser. E foi embora. Vejam que interessante. Jesus diz a ela: mulher, o que nós temos com isso? Não é chegada a minha hora. E Maria nada diz para Jesus. Ela chama os servidores e diz a eles: fazei o que ele vos disser. Em outras palavras, ela talvez teria dito para Jesus: eu não quero saber se é a sua hora. Eu sou sua mãe e estou dizendo, cuida disso. Porque foi isso que aconteceu. Ela chamou os atendentes, os servidores, e disse a eles: fazei o que ele vos disser, e foi embora. E saiu do recinto. Como que? Se vire, meu filho, eu sou sua mãe e estou dando a ordem. O ser que era o mestre fez-se de servidor, porque obedeceu à mãe. Obediência filial. Um símbolo da humildade. A visita que Jesus fez aos pecadores, jantando na casa dos publicanos, na casa de Simão, o publicano, na casa de Mateus, o publicano, Levi. O contato com as pessoas, por assim dizer, reprováveis à época. A humildade de conviver com os desprezados. A humildade que ele demonstrou quando um jovem lhe chega e diz assim: bom Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vira-se para esse jovem e diz: por que me chamais bom? Bom só há um, Deus que está nos céus. Jesus não aceitou ser chamado por bom. Ele tinha humildade bastante para dizer que no qualificativo bondade, Deus era o merecedor. Deus era bom. Humildade para reconhecer. Humildade para reconhecer também o seu conhecimento e o fato de ser mestre. Porque quando ele lavava os pés dos discípulos, num ato de humildade, os discípulos, um deles, Pedro, tira o pé e diz: mestre e Senhor nosso, somos nós que devemos fazer essas coisas. E Jesus vira-se para Pedro e diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Quando chamado por mestre, ele aceita o título. Mas quando chamado por bom, ele não aceita. Bom só há um, Deus que está nos céus. Trazendo-nos esse senso da humildade que não é sinônimo de subserviência, de submissão. Mostrando-nos que o humilde é aquele que sabe o quanto sabe, mas só mostra quando é necessário. Não vai além do que é, não fica aquém do que deve. A justa medida. A humildade. A humildade trazida pelo Cristo. O exemplo. Outra característica da mensagem de Jesus. O exemplo. Que ele deu lavando os pés dos apóstolos. Humildade e exemplo naquele momento. Lavando os pés dos apóstolos, Jesus ali se coloca numa posição de servir. E os apóstolos ali preocupados, Pedro tirando o pé, dizendo: mestre e Senhor nosso, somos nós que devemos fazer essas coisas. E Jesus diz, quando disse: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, ele acrescentou:
E se faço essas coisas, é para que vós as façais também. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Mostrando-nos que não adianta ensinar sem exemplificar. E Jesus era um exemplo de exemplificação. Ele ensinava fazendo, ele fazia ensinando. Quando foi procurado pelos discípulos de João, o Batista, chegaram-lhe os discípulos, dentre eles André e João, e chegaram a ele perguntando a Jesus, dizendo a Jesus: João nos enviou para saber de ti, se tu és aquele que havia de vir. E Jesus virou-se para os dois e disse a eles: voltem e contem a João as coisas que vocês estão vendo e eu fazendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Em outras palavras, contem para João o que eu estou fazendo e ele saberá se eu sou ou não o que havia de vir. O que eu estou fazendo, ou seja, o exemplo que ele dava. O exemplo. Esse exemplo que nós podemos perceber quando ele ouvia um doutor da lei. Um doutor da lei pregando, e Jesus vira-se para as pessoas e diz o seguinte: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Vejam a contundência dessa frase. Ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. A exemplificação. A exemplificação. Dando exemplo às pessoas, mostrando, como disse aos discípulos: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. A exemplificação que ele também deu no cuidado com a sua família. Porque com o falecimento do pai, ele assumiu as responsabilidades da casa e cuidou da família, um carpinteiro, tal qual o pai, cuidando enquanto necessário. A exemplificação do cuidado filial quando, na cruz, olhando para sua mãe, olhando para João, o seu discípulo, diz a ela: mulher, eis aí teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Como que exemplificando o amor para o cuidado com a sua mãe, para deixá-la sendo cuidada por aquele discípulo amado, João o Batista. Ele foi então exemplificando, criando com os seus exemplos, ou fortalecendo com os seus exemplos, a autoridade que ele tinha. Uma autoridade que foi percebida pelo evangelista Mateus, quando, no capítulo 7 do Evangelho, Mateus relatando os últimos detalhes do Sermão do Monte. E como última escrita alusiva ao Sermão do Monte, Mateus escreve: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. E todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Autoridade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a mensagem de Irmã Rosália dizendo que a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Vejamos. Como define a autoridade? A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E aí entendemos então onde estava essa autoridade percebida pelas pessoas. No exemplo que Jesus dava do bem.
a atenção plena às pessoas. Ele estava inteiramente onde estava quando atendia as pessoas. Um servo do centurião. Centurião, chefe de uma centúria, 100 soldados, romano, persona non grata, povo dominador, gentílico. E diz o texto de Lucas que Jesus estava descansando à sombra e chega-lhe um centurião. Observemos, Jesus estava sentado, descansando à sombra, e chega ali um centurião dizendo: Mestre, meu servo está doente em casa. E Jesus prontamente diz: vamos até sua casa. Olha aqui, olhemos, observemos a força dessa expressão. Vamos até sua casa. Por que a força dessa expressão? Primeiro, porque era a casa de um centurião. Segundo, porque Jesus estava descansando, sentado, descansando à sombra. Ele poderia ter dito ao centurião: espere um pouco, deixa só me descansar. Deixe-me descansar um pouco e eu vou até sua casa. Ou ele poderia ter dito: traz o seu servo, o teu servo aqui. Traz teu servo aqui. Mas ele não disse. Ele disse: vamos até sua casa. Vamos até sua casa. Exemplo de disponibilização. Exemplo de disponibilidade para servir, para ser útil. E quantas vezes nós ficamos criando senões? Senões para os nossos não fazeres. Para os nossos não fazer nada. Alegamos falta de tempo, alegamos indisponibilidade, impossibilidade. E Jesus, nesse momento, com um centurião que pedia por um servo, e Jesus sentado à sombra descansando, prontamente foi dizer: vamos até tua casa. Vamos até tua casa. E nós? Podemos nos espelhar nesse exemplo, como Ananias se espelhou? Porque Ananias estava dormindo. E Jesus lhe aparece em sonho e diz a ele: Ananias. E diz o texto do Atos dos Apóstolos. E Ananias prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Eu fico imaginando essa cena. Jesus, eu dormindo, uma madrugada de domingo, 5 horas da manhã, garoando. E Jesus chega em sonho e diz: Simão. Eu vou dizer: agora não, Senhor, eu estou dormindo, 5 horas da manhã, me ajuda aí, espera um pouco. Mas Ananias não. Ananias disse assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque Jesus exemplificou a disponibilidade. E os seus discípulos também se faziam disponíveis para servir. Não alegavam nada. Indisposição nenhuma. Como Jesus foi chamar a atenção daquele que diz: Senhor, quero seguir-te. E ele diz: segue-me agora. E ele diz: deixa primeiro eu guardar meu trigo no celeiro. E Jesus diz a ele: segue-me agora, tolo, pois hoje será pedida a tua alma. Ou como aquele que diz: deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus disse a ele: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Segue-me agora. Faltava disposição nessas pessoas, força de vontade nessas pessoas. E Jesus nos dá esse tipo de exemplo. Aquele que quer servir, que esteja disposto a servir, que não crie nenhum obstáculo para ser útil, para servir as pessoas. Que assim faça, já que veio disposto a servir. A cura das pessoas. Quantos exemplos Jesus ali dava. Ao curar o homem da mão mirrada, disse a ele: vai e mostra-te ao templo, mas não conta quem te curou. Como que a nos exemplificar que o bem não tem autor, tem resultado. Que não se olha quem faz o bem, mas o bem que é feito. O resultado que é demonstrado.
Essa exemplificação que Jesus nos trazia. Humildade e exemplo. E uma terceira palavra que, se pudéssemos resumir em 3, humildade, exemplo e amor. Amor. Amorosidade. O que é o amor? O que é amar? Nós conhecemos o amar, o amor, talvez em um nível raso de interesse. Muitas vezes dizemos amar, mas não entendemos o que é isso. Há um rabino que certa vez disse: estranho as pessoas. Elas dizem assim: eu amo peixe, mas matam o peixe para comer. Eu desconfio que elas não amem o peixe, mas elas amem o sabor que o peixe tem. Da mesma forma, disse ele, são as pessoas. Elas dizem: eu amo fulano, mas eu desconfio que não ame o fulano. Ame o bem-estar que esse fulano gera na pessoa. Veja que interessante. Talvez nós não amamos a pessoa, amamos a alegria que ela nos causa, amamos o bem-estar que ela nos causa. E é preciso, então, entender o verbo amar, tal qual dissemos sobre o verbo nascer. O verbo nascer é intransitivo, e Jesus deu transitividade. O verbo amar é transitivo. O verbo amar é transitivo. Quem ama, ama alguém. Se eu digo eu amo, ninguém vai entender. Alguém vai me perguntar: você ama quem? Porque o verbo amar diz que quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então é transitivo, não fala por si só. Mas Jesus foi nos mostrar que o ato de amar é intransitivo. Jesus foi nos demonstrar que quem ama não ama alguém, que quem ama, ama. Ama. Pura e simplesmente ama. Mostrou-nos Jesus que o amor não é direcionado a A a B, que o amor é só amado. Ama, ama. Que o amor não se direciona, não se verbaliza necessariamente. Que o amor se exala, como vemos naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Traduzida como mulher do fluxo de sangue, mulher hemorroísa, mulher hemofílica. Mas era uma mulher que há 12 anos, ou por 12 anos, padeceu de uma hemorragia crônica. O que debilitou essa mulher, o que debilitava essa mulher. Essa mulher debilitada ficou sabendo o que Jesus passava e disse para si mesma: eu não consigo chegar até ele. Ele está sempre ladeado de pessoas. Mas se eu conseguir tocar-lhe, eu serei curada, diz ela para si mesma. E ela vai ao encontro de Jesus. E, de fato, ele estava ladeado por multidão de pessoas. Por uma multidão. E diz o evangelista Lucas, que percebeu a cena. Diz o evangelista: e ela, chegando por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Vejam que interessante. E ela, chegando por trás, em outras palavras, não percebida, não vista, chegou-lhe por trás e tocou-lhe a borda da túnica. Borda, a parte superficial, a parte mais externa. Tocou-lhe, veja o verbo, tocou-lhe, tocar. Tocou-lhe a borda da túnica. E nesse momento, Jesus diz: para. Alguém me tocou. Para. Alguém me tocou. E um discípulo diz a ele: Senhor, como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? Olha a sensibilidade desse discípulo. Como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? E Jesus vira-se para o discípulo e diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude.
Alguém me tocou, pois de mim saiu poder. Um toque e o amor exalou. Um toque e Jesus nos mostrou que quem ama, ama não alguém, ama a todos. Que não precisava ver, porque quem ama está disposto a exalar o amor sempre que for necessário. Sempre que for necessário, o amor é exalado. E bastou um toque. Bastou um toque para que o amor saísse. Essa mulher, naquele momento, vira-se para Jesus e diz: fui eu, Senhor. Como que com medo? Fui eu, Senhor. E aquele amor enorme que saiu de Jesus curou-a. E ele diz a ela: mulher, grande é a tua fé. Vai, que você está curada. Bastou um toque e o amor se fez. Esse é o amor que advém do Cristo. Esse é o amor que acalma nossos corações, que cessa nossos desesperos, que alimenta as nossas almas, que fortalece os nossos espíritos. Esse é o amor que o apóstolo Paulo foi dizer: o amor do Cristo nos constrange, nos envolve, nos acalenta, nos dá segurança, nos mostra rumo certo. O amor contido nas suas palavras, nos seus gestos, no seu olhar. O amor que fez com que Jesus se compadecesse das pessoas e chorasse na passagem de Lázaro. Jesus, vendo a multidão, diz o evangelista, e vendo a multidão, Jesus chorou. Chorou por quê? Porque Lázaro havia morrido? Não. Porque Jesus havia dito: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então por que Jesus choraria se Lázaro não havia morrido? E abrindo um parêntese apenas didático, supondo que Jesus pudesse de fato ressuscitar Lázaro, que não é o pensamento espírita, Jesus não ressuscita, mas supondo que pudesse, como muitos assim interpretam, por que Jesus choraria se ele sabia que poderia ressuscitar Lázaro? Só supondo, é só uma digressão, é só um parêntese. Então não caberia o choro, nem pela teologia que diz que ressuscitou Lázaro, e nem pela realidade, que Lázaro não havia morrido. Por que Jesus choraria então? Ele chorou porque ele se compadeceu, teve a íntima compaixão. E quando se tem compaixão, se tem a empatia e coloca-se no lugar das outras pessoas. E Jesus, ao se colocar no lugar dos outros, sentiu o desamparo que eles tinham. E chora por amor a essas pessoas. Chora por amar as pessoas e por vê-las sentindo o desamparo. E ele, entendendo que elas não estavam desamparadas, mas elas não sabiam.
e ele chora. É o choro do coração compassivo, do amigo compassivo. O amor. O amor. O amor que Jesus teve durante toda a sua flagelação. Toda a sua flagelação. Foi levado a julgamento, foi condenado, seguiu para o suplício e ali, na cruz, sofrendo dores atrozes, cravos colocados no seu pulso, nos seus calcanhares, o corpo dilacerado por chicotes e azorragues, a fronte sangrando por uma coroa de espinhos, e a ironia numa placa pregada sobre a ponta vertical da cruz. Rei dos judeus. Ele ali pregado. Dias antes, ele havia entrado em Jerusalém. Dias antes, ele havia sido saudado em Jerusalém. Ele entrava na cidade montado em um burrico e as pessoas colocavam tapetes no chão, flores, ramos, cantavam hosana, enaltecendo a Jesus. E agora, ele na cruz. E aquelas mesmas pessoas que o saudaram foram as que disseram: crucifique-o. Foram aquelas mesmas que levantaram a bandeira: crucifique-o. E ele ali na cruz, olhando para aquelas pessoas e no ato de amor, como que já quase que sem voz, asfixiado, dentre 7 grupos de frases, de palavras, Jesus diz uma frase, olhando para as pessoas e demonstrando o amor: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. No ato derradeiro da vida física. No ato de amor derradeiro da vida física. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que ele nos ensinou e demonstrou. Esse é o amor. Ele é crucificado. Os seus discípulos atemorizados ficam trancados em Jerusalém. E eis que aparece Jesus a eles. Antes, ele se apresenta para Maria de Magdala, já com toda a excelsitude. Apresenta-se para ela. Depois, ele se apresenta para 2 discípulos que estavam caminhando. E ali, incógnito, não reconheceram. Ele segue com eles. E é convidado a ficar em Emaús para jantar e repousar. E quando ali à mesa, para jantar com eles, Jesus parte o pão. Parte o pão. E quando ele parte o pão, o último exemplo que ele deu antes da crucifixão, partiu o pão e deu a seus discípulos: tomai e comei, este é meu corpo, que é dado por vós. O derradeiro ato, quando então Jesus já
depois da crucifixão, com aqueles homens, com aqueles discípulos, sentado à mesa, faz o primeiro ato, parte o pão. E naquele momento, os discípulos dois olham e diz: és tu, Senhor. Esse ato do partir o pão, como que saindo ali o amor, tira as escamas dos olhos daqueles discípulos. E talvez ali eles tenham se lembrado, talvez, da última cena, dando o pão, dizendo: esse é meu corpo, que é dado por vós. E eles agora veem um novo pão e o corpo luminoso de Jesus. E naquele momento, a imagem se desfaz. E só fica o pão e os discípulos à mesa. E depois, os discípulos fechados, atemorizados, aparece Jesus. Aqueles discípulos, um que havia traído e já havia se suicidado. O outro que lá estava havia negado. E 9 outros que lá estavam havia fugido quando Jesus foi preso. Turma boa. Um nega, um trai e 9 fogem quando ele é preso. E Jesus aparece ali. E na fala amorosa, que poderia ter dito a eles: vocês me abandonaram, Pedro, você me negou. Não. Na fala amorosa, Jesus só diz a eles: a paz esteja convosco. Um ato de amor. Daí vamos entender por que Jesus foi nos dizer, muito bem grafado pelo evangelista João: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como eu vos tenho amado. Porque amar ao próximo já era um mandamento. Amar ao próximo já era um mandamento. E o que Jesus acrescenta para dizer: um novo mandamento eu vos dou? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como eu vos tenho amado. Será que nós entendemos como é Jesus amando? Como era esse amor de Jesus? Quanto nos emociona o amor de Jesus? Quanto nos constrange o coração, aperta esse amor de Jesus? Estamos seguindo esse mandamento? Ou só estamos amando os que nos amam? Ou só estamos fazendo bem aos que nos fazem? Como disse Jesus no Sermão do Monte, quando ele falou acerca da lei, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os gentios? E se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não fazem assim os publicanos? Será que nós estamos amando só no aspecto retributivo? Ou no aspecto gratuito do amar que nos ensinou Jesus? E é por esse amor enorme, e é por esse amor que transcende o conceito que nós temos, por esse amor ágape, o amor divino, o ágape, é que as suas palavras nos trazem consolo e conforto. Palavras como: eu sou o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas escutam e seguem a sua voz.
Vejam, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, diz o Cristo. Nos traz conforto aos corações aflitos, sim, quando ele disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Conforta-nos os corações aflitos, quando ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Conforta-nos os corações aflitos, quando ele nos disse: por que temeis? Não estou convosco? Quando ele acalma a tempestade. Uma cena belíssima. Os apóstolos no mar da Galileia, homens experientes da pesca e do mar, no barco, e Jesus dormindo no barco. E o barco é tomado por uma tempestade, ventos e chuva. E os discípulos experientes com medo de naufragarem e morrer. E aí eles acordam Jesus, dizendo: mestre, nós vamos morrer. Veja que maneira agradável de acordar as pessoas. Mestre, nós vamos morrer. E Jesus acorda e olha para eles. E com um olhar cândido, diz assim: por que temeis? Não estou convosco? Que consolo maior nós teremos? Sabendo que Jesus está conosco. Nos momentos de mares tempestuosos da nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos de medo, ouvir na nossa consciência, no nosso coração, Jesus dizendo de novo: por que temeis? Não estou convosco? Serenidade que nos dá, ânimo que nos dá, quando ele nos disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele. Tende bom ânimo. E a serenidade maior que pode nos dar, quando ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Ouvir isso e não ter alento é o mesmo que não acreditar no Cristo. Encontrareis refúgio para as vossas almas. A vontade que dá é de nos aconchegarmos, deitarmos no colo e sermos embalados como crianças nos braços do Cristo. Que nesse momento sintamos o abraço que dele vem, sintamo-nos envolvidos por ele e digamos: eis-me aqui, Senhor, cuida de mim. Fica conosco. Guarda-nos na tua paz. Agradeço